Olá, boa tarde de novo. Nós entramos no ar, mas tivemos algum problema técnico. Então, nós estamos começando a nossa quinta técnica. Seja bem-vindo. Eu sou Fausto Arruda Botelho e toda semana nesse horário, quinta-feira, logo após o fechamento dos pregões, do pregão da Bolsa de Valores, nós então entramos fazendo uma análise técnica dos mercados brasileiro e do mercado americano também. Nós analisamos nos gráficos diários nominais e às vezes gráficos diários indexados, nós analisamos o curto prazo, mas sempre com um viés, sempre com um olho também no médio e muitas vezes no longo prazo também. Mas nós, na verdade, falamos do curto prazo porque é onde nós operamos e é onde provavelmente você opera, né? Mesmo que você seja, mesmo que você não seja um day trader, que você seja um swing trader, você opera provavelmente, muito provavelmente, no curto prazo. E isso é que interessa para todo mundo e é nesse ponto que a gente chega aqui nas nossas análises. Hoje é dia 31 de outubro de 2013 e eu entendo que o mercado está num nível bastante especial. Eu vou mostrar a vocês, isso até foi a chamada da semana passada, mas eu quero mostrar a vocês que os Estados Unidos está num nível muito especial. O Dow Jones especificamente está num nível muito especial e nós estamos aqui acompanhando ansiosamente e aqui confortavelmente também da plateia o que irá acontecer quando o Dow Jones testa o seu topo principal, que eu chamo de a mãe de todas as resistências. Ele está sendo novamente testado. Vocês que acompanham a gente já me viram falando sobre essa resistência. Isso porque o Dow Jones está hoje na quarta vez nessa resistência. Pela quarta vez ele está nessa resistência. E então nós estamos acompanhando e vamos ver o que as indicações técnicas podem nos sugerir. Outro aspecto que nós até fizemos a chamada para essa quinta técnica é o fato de que Petrobras rompeu uma reta de resistência de longo prazo. Isso foi bastante comentado no meio de análise técnica nos mercados. Essa semana, essa reta é uma reta muito importante, mas a nossa cautela excessiva, talvez, nos faz olhar o gráfico indexado de Petrobras, que é o gráfico que os americanos ou os estrangeiros olham. E eu não sei exatamente o número, até vocês podem checar, Júnior e Tiago talvez me ajudem para trazer isso na próxima semana, mas o volume que se negocia de Petrobras em Nova York, eu entendo que é maior do que o volume que se negocia de Petrobras em São Paulo. Então eu acho que, em sendo assim, vale a pena a gente olhar a maneira como o estrangeiro está vendo Petrobras. E o estrangeiro olha o gráfico da ADR de Petrobras, que é o gráfico que a gente pode replicar aqui quando a gente indexa Petrobras em dólar. Isso nós vamos estar vendo hoje também. Então vamos lá. Começando com o índice Bovespa, como de costume, a gente vai entrar aqui. Opa, preciso tirar esse cara daqui. Pronto, a gente começa então falando do índice Bovespa. Deixa eu acertar o nosso zoom aqui rapidamente. E aí, então, vamos lá. Temos aqui o gráfico do índice Bovespa nominal, gráfico diário nominal. O principal evento técnico continua sendo o rompimento dessa reta. Antes de romper a reta, os preços já haviam feito o topo, caíram na queda do subprime até o primeiro número Fibonacci, ou seja, essa expansão, onda impulsiva, a gente poderia chamar, que eu chamo do início do ciclo do presidente Lula. Por que ciclo do presidente Lula? Aí a gente tem que ver um gráfico com um prazo mais longo. E o gráfico do prazo mais longo
é o gráfico indexado no EUS com. Quando a gente olha o gráfico indexado em dólar, a gente consegue visualizar facilmente este ciclo, né? Esse aqui, na verdade, não é o Ibovespa, ele é o gráfico do mercado brasileiro de ações. Eu falei até na semana passada que nós estamos tirando do forno um pôster que vai ser enviado aí aos nossos clientes, os clientes do Terminal Enfoque e as entidades de mercado, que retrata então 50 anos de mercado e mais os eventos todos que aconteceram, né? Mas falando em ciclos, a gente vê claramente, e quando a gente enquadra os preços nesse canal de alta, com essa reta suporte aqui, e mais essa reta de longo, mais essa reta guia, como se chama, né? Ou pelo menos como eu chamo, alguns colegas chamam, tem outras nomenclaturas para essa reta de cima do canal de alta. Então, quando a gente vê os preços sobre essa perspectiva, é muito simples a gente visualizar os ciclos. O ciclo é uma situação em que o mercado sai da parte de baixo e vai até a parte de cima e volta para a parte de baixo, né? Isso, na verdade, está completamente contempla totalmente a teoria de Elliott, que falava que os preços têm um ciclo expansivo com 5 ondas e depois um ciclo corretivo com 3 ondas, né? Então, na verdade, ele falava em ondas impulsivas, que são aquelas na direção da tendência principal, e aqui no longo prazo, nos mercados de ações, a gente normalmente tem uma tendência inclinada para cima, por uma razão muito simples, né? Por que a tendência é inclinada para cima e não para baixo? Porque a população aumenta, e isso naturalmente faz com que aumente o consumo dos bens e produtos das empresas. E o homem é um bichinho muito inventivo que vai constantemente aumentando a sua produtividade. Isso também aumenta a produtividade e o lucro das empresas. Consequentemente, a gente tem essa situação dos preços terem assim um viés de alta no longo prazo. Isso não quer dizer absolutamente que no longo prazo não tem erro. Tem erro sim, porque depende do longo prazo, né? Por exemplo, aqui em 71 os preços caíram 13 anos, né? Antes de voltarem a chegar no nível que eles estavam lá em 71. Mas enfim, aqui a gente vê claramente um primeiro ciclo, né, que foi de 65 até 71, depois caiu para 83, depois temos o segundo ciclo, 83 até 86, plano cruzado, e depois cai até 91, e depois um terceiro ciclo que sai de 91 e vai até 97, quando aconteceu a crise da Ásia, e depois cai até 2002, quando então eu entendo começou o ciclo Lula. Então o ciclo Lula tendo começado, aí a gente dá um zoom aqui e vai ver o gráfico muito parecido com esse nominal que nós estávamos vendo, só que agora nós estamos vendo um gráfico, na verdade, que é gráfico indexado, né, que extirpa a inflação. E a gente também vê essa reta rompida, né? Aqui a gente vê, a gente pode contemplar de uma maneira assim muito clara a teoria das ondas de Elliott, né? A gente vê claramente aqui os 3 movimentos impulsivos desta onda impulsiva. Essa onda impulsiva tem quase 3.000%, ó, vejam, eu estou saindo do fundo e estou indo ao topo, aqui no terminal, perdão, na verdade é 3.000 nominal, mas em dólares é quase 2.000%, 1.995,7% aproximadamente. Então, a gente vê que essa onda impulsiva foi composta por 3 ondas, onda 1, onda 3 e onda 5, né, intercalados por 2 ondas corretivas. Essa primeira onda aqui a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 também. A onda 2 aqui a gente vê A, B, C, né, claramente. E então, por isso que eu insisto que esse é o aspecto mais importante que a gente tem a ver agora, que é uma situação em que essa reta foi rompida. Essa reta rompida, a gente passa a ter direito de traçar Fibonacci nessa expansão, e aí a gente apenas usa isso, usa aqui, nesse caso, essa ferramenta, para nos dizer, ou para nos dar uma ideia de até onde os preços deverão ir.
E aqui a gente coloca os 3 níveis Fibonacci, 50% de correção, ponto 382 de correção, 50% e ponto 618 de correção. E aí até onde será que os preços vão? O que a gente sabe é que eles já vieram até o primeiro nível Fibonacci, mas ainda estão no processo corretivo, eu entendo. Fizeram uma A, fizeram uma B e nós entendemos que agora eles estão na onda C, que nós temos todas as razões do mundo para acreditar que vai trazer os preços para baixo do fundo do subprime e possivelmente até, pelo menos até 50% de correção. Por quê? Ora, simplesmente porque perguntando ao Bovespa o que aconteceu nas outras vezes, ele nos responde que foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, o que aconteceu aqui em no topo de 70, a gente vê que corrigiu 50%. Aí a gente pula 86 e vai lá para 97. E ali a gente constata que também nós tivemos exatos 50% de correção. Então, dos 3 precedentes que nós temos, quando a gente olha o Bovespa sobre esse prisma, 2 deles o mercado corrigiu 50%. E no terceiro, piorou, porque ele corrigiu mais do que 62%, ele corrigiu 70% do movimento de alta. E os preços tendem a intercalar, a alternar uma correção maior com uma correção menor. Isso está na teoria de Elliott também, mas não vem ao caso. O fato é que os preços corrigiram nas 3 últimas expansões econômicas ao longo dos últimos 50 anos, eles corrigiram pelo menos 50%. Isso reforça bastante a nossa análise de longo prazo aí, de que chance grande de que isso aqui a gente esteja vendo uma onda C e que essa onda C traga os preços pelo menos até 50% de correção, que hoje, com o dólar de hoje, é 20 e poucos mil pontos. Tá? Ademais, a gente tem, olhando ainda esse gráfico esse gráfico indexado em dólar, a gente tem essa situação aqui, quer dizer, nós estamos com essa reta de resistência absolutamente respeitada. Né? Isso pode ser adequado um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não, agora até que parece que ela ficou milimetricamente aí, passando, se a gente começa nesse topo aqui de março de 2012 e passa aí pelo topo por esse outro topo que aconteceu em março de, março de 2012, março de 2013. Será que vamos ter mais um topo em março de 2014? Não tem nada a ver, né? Isso é apenas coincidência, eu acho, não tem nada a ver, mas enfim. Então, nós estamos nessa situação. Então, o mercado está numa tendência de baixa, respeitou o topo aqui nessa reta de resistência, em termos do gráfico indexado em dólar. Agora voltamos para o gráfico nominal, onde a gente também vê que a reta foi rompida, essa reta aqui do início do ciclo Lula, do ciclo do presidente Lula. Essa reta foi rompida e mais, com um agravante, os preços voltaram e tocaram essa antiga reta, voltando a cair. E depois romperam essa reta de tendência quase que lateral, né, mas com fundos inclinados, que demorou mais de ano, né, 1 ano e meio mais ou menos, romperam essa reta, voltaram a se aproximar da reta, tiveram o que chama-se análise técnica de um movimento de pullback para essa reta, e aí o que aconteceu foi que eu acho que nós vamos estar dizendo no futuro que os preços agora fizeram mais um pullback, quer dizer, eles fizeram mais um toque aqui na reta de resistência de longo prazo. Então vejam que essa reta está intacta ainda. Embora muitas ações estejam subindo, o Bovespa, o índice Bovespa, que agora parece que não conta mais, eu não fui checar na fonte, mas eu entendo que o Ibovespa não conta mais com o OGX, até porque o OGX valendo 17 centavos não monta nada, né? Então, eu entendo que nós estamos no processo de tendência de baixa, deixamos um topo e isso reforça o fato de que nós acabamos de ter um novo topo pífio.
o topo de setembro foi rompido, ele teria sido rompido na quarta-feira da semana passada, né? E aí, aliás, na terça-feira da semana passada, e aí nós tivemos um engolfo, que foi na quarta-feira antes da quinta técnica passada. Então, isso aqui está, quer dizer, a movimentação dessa semana simplesmente reafirma ou fala mais alto em termos de que nós estamos vendo realmente um topo aqui, de mais a mais. Nós temos também o fato de que essa pequena retinha de suporte do Ibovespa nominal, ela foi rompida aqui no começo de outubro, aliás, no último dia de setembro, e os preços nessa última alta de meados de outubro, eles chegaram próximos da antiga reta de resistência, dessa antiga reta de suporte, e também agora nós estamos, né, com essa reta aqui ajustada, essa reta de resistência. Então vejam que essa alta levou os preços para uma zona dupla de resistência. Aliás, é uma zona tripla, né? Porque nós ainda tínhamos a resistência desse último topo de setembro aqui. Tá? Que eu vou destacar aqui. Então os preços voltaram para a resistência do topo de setembro, para a resistência da antiga reta suporte, né? Dessa tendência que começou em julho, essa pequena tendência de curto prazo que começou em julho, e também tocavam a reta de resistência de longo prazo, que vem, como eu disse, desde março de 2012, né? Faz um ano e meio. E o que aconteceu quando os preços tocaram essa faixa de resistência? Tomaram uma patada do urso, uma bela de uma patada do urso, caíram, fizeram o que eu entendo ser um pequeno mastro e agora estão se acumulando numa pequena formação de acumulação que eu entendo vai ser chamada de bandeira de baixa. Eu acho que a gente pode ter aí alguma elucubração ainda, os preços podem brincar aqui mais um tempo, né? Se demorar um pouquinho mais, tomar aqui um cafezinho, um chazinho com bolacha, mas depois o que vai acontecer é que, como eu disse, eu acho que isso aqui vai ser chamado de bandeira de baixa. Uma bandeira geralmente tem 5 barras, né? É o equivalente a uma semana de pregões. Então essa teve 1, 2, 3, 4. Então eu acho que ela ainda está um pouco crua. Quer dizer, ela costuma ter 5, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 10, pode ter 2 meses, né? Depende. A bandeira de 2 meses, na verdade, ela é um retângulo no gráfico diário, mas se a gente vai para o gráfico semanal ou mensal, a gente vai ver uma bandeira, ela vai ver que tem 4 semanas, né? Ou tem 2, 3 meses, né? Então, nós continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Entendo que nós estamos vendo uma bandeira de baixa aí no Bovespa à vista. E agora nós vamos para o Ibovespa futuro, diário, nominal, porque sempre nominal os mercados futuros a gente não indexa, porque o intuito desse indexar é nós termos extirpado o efeito da inflação. A inflação de 5% ao mês faz com que os preços tenham que necessariamente subir 5% ao mês, né? Aqui no Brasil nós tivemos um período de inflação muito grande, nos anos 80, por exemplo, né? Até 94 nós tivemos uma inflação muito grande, né? Então, se eu pego, por exemplo, esse gráfico do Bovespa nominal que a gente estava falando, e em vez de começar ele em 94, começo ele em 70, que é desde onde a gente tem o gráfico, na verdade temos desde 63, né? Então a gente vê um período aqui, esse período aqui foi inflação pura, né? Tá? A gente pega um mês aqui, por exemplo, pegar um mês aqui, esse mês aqui, a inflação, quer dizer, a inflação não, subiu 69%. Mas, na verdade, isso aqui nós estamos falando de 1990, provavelmente você tinha inflação de 15% ao mês, aí, eu nem sei exatamente quanto, né?
Então, é fácil, né? É só a gente ver o que os preços oscilaram em julho de 90. E, de fato, quando a gente indexa ele com alguma coisa, né? Então, deixa eu voltar isso aqui para o que era. Parâmetros 1994. Muito bem. Isso a gente precisa fazer com o gráfico nominal. Com o gráfico do mercado futuro, a gente não precisa fazer isso, porque a cotação do mercado futuro de hoje, de todos os mercados futuros do mundo, já tem a inflação, o custo de carregamento, tudo embutido nos preços, né? Se a gente vai ver, por exemplo, o preço do café em Nova York, a gente vai saber que o preço do café em Nova York, de meses mais futuros, ele com certeza é maior, costuma ser maior do que o preço à vista, porque há que se considerar que o café levado para o futuro tem que arcar com o custo de armazenamento e com o custo do seguro, entre outras coisas, além da eventual inflação do país que está, onde ele está sendo cotado, né? Então isso tudo já está descontado no preço futuro e por isso a gente não indexa. Então aqui nós estamos vendo o preço futuro nominal, sempre nominal, né? O aspecto mais importante que a gente tem aqui deixa eu ver uma coisa aqui. 94 não, a gente pode ir para trás. 80. Na verdade, esse gráfico começa em 91. Aliás, em 1990. Então, a gente olhando esse gráfico, a gente vê que ele parece um oscilador, né? Esse gráfico, eu insisto, é o gráfico do terminal enfoque, porque esse gráfico tem ajustes a cada 2 meses e esses ajustes são feitos de maneira artesanal, quase que artesanal. A gente todo mês equipara o gráfico inteiro passado com o fechamento do mês futuro para não haver um gap na mudança de meses, né? E com isso cada serviço de análise técnica tem o seu gráfico diferente, um diferente do outro. A gente tem muito orgulho de achar que o nosso gráfico reflete de fato o que são os preços e a gente fica muito contente, por exemplo, quando a gente vê um nível de suporte muito claro aqui. Por exemplo, como esse nível aqui que aconteceu durante esse período de anos, né? Aqui a gente vê todos esses níveis de suporte no mesmo nível aqui, pois houve um rompimento falso e finalmente o rompimento verdadeiro aqui. Mas enfim, então gráfico do índice futuro e o que entendo que nós estamos vendo é mais ou menos isso aqui, ó, minha gente. Sim, agora eu inclinei essa reta porque me convém? Não, não é porque me convém, porque eu entendo que nós podemos estar assistindo a um movimento de retorno a o quê? A isso aqui, ó. Os preços olhando dessa maneira, e isso aqui vem lá de cima, né? Isso aqui também é outra coisa a se considerar. Existe uma reta aqui de resistência que vem lá do topo de 2008, anterior à crise do subprime. Essa reta está intacta ainda, então não dá para ficar muito animado com essa alta que começou em julho deste ano. Bem, e o que aconteceu? Eu havia mostrado um nível de suporte, agora eu inclinei essa reta. Sim, inclinei essa reta porque o mercado me fez a gentileza de colocar um topo num nível que eu acho que é um nível que está mostrando uma tendência. Então nós temos fundo aqui, fundo muito próximo, tecnicamente isso aqui é outubro de 2011, tá? Isso aqui é agosto de 2011. Esses fundos aqui foram em junho e julho de 2012. Esse fundo foi em novembro de 2012. Esse outro fundo aqui foi em fevereiro de 2013. Esses topos aqui aconteceram já com os preços para baixo dessa reta que aconteceram em abril, maio e junho, abril e maio, perdão, desse ano, antes dessa queda brava que a gente teve de maio até julho, tá?
Então, eu entendo que essa reta é absolutamente válida, os preços chegaram nessa reta, tocaram e tomaram uma patada boa, boa, boa. Isso aqui, minha gente, é uma patada boa que aconteceu. Os preços tinham acabado de romper essa resistência aqui a 54.500, fecharam próximos da máxima do dia. No dia seguinte abriram em gap para baixo, fecharam próximos da mínima do dia, tá? Então, isso aqui é prelúdio de um topo mais importante. Se nós vamos ter um topo mais importante, eu tenho direito de achar que essa alta toda foi apenas um movimento de retorno a essa reta, essa antiga reta de suporte, que por ter oferecido resistência agora, reforça a ideia de que isso aqui foi apenas uma reação da tendência de baixa de longo prazo. Além disso, nós temos mais essa reta aqui, eu vou fazê-la com inclinação menor, que vejam que incrível, essa reta está passando nesse topo de março de 2012, nesse topo de janeiro de 2013 e no topo atual. Topo atual? Eu estou já achando que dá para chamar isso de topo. Pode ser que eu esteja enganado. Se essa reta de suporte que eu acabei de traçar aqui no índice futuro for rompida, eu estarei certo. Porque quando a gente tem um topo... Lembro a vocês, que já disse no índice à vista, que eu tenho um monte de razões para ficar desconfiadíssimo de que nós estamos tendo um topo importante. Uma delas é o fato de que nós estamos presenciando um topo pífio aqui. Tá? Vejam que esse primeiro topo foi a 48, depois nós tivemos um outro topo a 51, né? 48, 49, 50, 51, 3 mil pontos. Depois nós tivemos um outro ponto a 54, de 51, 54 e 500, isso aqui é 3.500 pontos, o outro topo. E daí nós tivemos um topo a 54 e 500 e fomos ter um outro topo a 56. Quer dizer, 1.500 pontos. É um topo pífio quando comparado com os outros anteriores, né? Isso mostra a perda de força do movimento de alta. Agora, o que nós precisamos, logicamente, para termos, vamos dizer, confirmada essa nossa análise de que está havendo uma reversão dessa alta aqui agora, nós estamos testemunhando o começo de uma reversão, logicamente, essa reta, que é bem confiável, já tem 1, 2, 3 e 4 pontos, né? Essa reta rompida, o que aconteceria se os preços vierem abaixo de 53 mil pontos e depois os preços estabelecerem um novo mínimo, né? Porque se um topo pífio já mostra perda de força dos comprados, se um topo pífio mostra perda de força dos comprados, um novo fundo mostra aumento de força dos vendidos. Então os preços voltam até... Então, raciocinem comigo, os preços voltam até uma antiga reta de suporte, sofrem a resistência dessa antiga reta de suporte. E aí você também constata que comprados estão mais fracos e vendidos estão mais fortes. Ora, junta-se 1 mais 1 dá 3, não é? Então, nós estamos desconfiando disso tudo agora, tá? Estamos desconfiando e nas nossas operações, eu vou só dizer para vocês sabem que nós operamos, aqueles de vocês que nos acompanham sabem que nós operamos seguindo o método que nós desenvolvemos, chamado método com stop. O método com stop, nas nossas operações, a gente arrisca 1,4% ao mês e em cada posição a gente arrisca no máximo 0,1%. Tá? Hoje nós terminamos o dia com 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21 posições. Tá? Sendo que dessas posições, eu não vou logicamente especificar cada uma delas, que não vem ao caso, mas eu vou dizer para vocês que nós estamos com, deixa eu ver quantas posições de... Nós temos uma posição de café que eu vou tirar aqui. E depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. 14 posições de venda em ações, 14 para 5 são 6 posições de compra. Então a gente está com esse viés de baixa, mas a gente entende que o mercado está aí com as oportunidades, né? Hoje nós até no nosso grupo estávamos conversando sobre o nosso total desapego com as nossas posições. À medida que você tem muitas posições, você já se desapega naturalmente de uma ação específica, né? Nós estávamos conversando também que um setor que nós estamos achando que tá fraco é o setor imobiliário. Nós estamos com dessas posições que eu falei para vocês de venda, várias delas são no setor imobiliário. E nós estávamos nos questionando se nós deveríamos concentrar num setor, porque isso de certa forma é ruim, porque a gente acaba ficando exposto a um determinado setor, né? Mas a conclusão que nós chegamos, depois de... Às vezes a gente fica horas discutindo um pequeno detalhe, né? Mas eu entendo que nós temos uma regra que é a seguinte: nós até pensamos em apagar o nome do ativo, ou ter um jeito no Terminal Enfoque de apagar o nome do ativo para que a gente não seja influenciado de maneira nenhuma com relação a estar comprando Petrobras ou vendendo Vale. Não importa, nós somos analistas técnicos e nós entendemos que a análise técnica reflete o que a massa de indivíduos que atua naquele ativo está fazendo, né? Muitas vezes a gente tem indicações com um timing muito bom que a análise técnica nos dá, e que são função da ação de insiders. Os insiders estão agindo por conta de fatores fundamentais que nós não sabemos, os analistas fundamentais não sabem e não têm condições de saber, a não ser que eles sejam insiders, tá certo? Nós não fazemos questão nenhuma de saber, nós apenas seguimos o que as indicações que nós temos que são rompimento de resistência, por exemplo. O mercado rompe uma resistência de topo histórico, testa a resistência, faz uma bandeira de alta, rompe a resistência. Nós não queremos nem saber, a gente se atira na posição, né? Se atira na posição, mas numa situação que a gente, se perder, vai perder 0,1% do nosso capital. E sendo que com o nosso sólido método de mover os stops, e esses stops são sempre movidos para melhor, no nosso método o stop tem uma válvula, né? Se a gente está comprado, o stop para baixo não vai, só vai para cima. E se a gente está vendido, o stop está em cima, para cima não vai, só vai para baixo. Então esse é um método sólido que a gente tem um monte de regras, e, enfim, nós até estamos pensando em agora abrir um novo curso, e será provavelmente um curso presencial e eletrônico também, não é? Nós estamos aí correndo atrás da tecnologia para fazer isso, mas provavelmente vocês vão estar ouvindo aí da gente, nós vamos estar fazendo um curso para explicar de novo, já fizemos muitas vezes esse curso, e, enfim. Então esse é o nosso processo, né? E isso é muito bom, porque a gente sabe que o mercado está dando oportunidades aí muito boas. De um tempo para cá, nós nos permitimos aumentar o nosso risco de 1% para 1,4%. Com 1% de risco ao mês, e considerando-se, e vejam, nós estamos fazendo isso porque nós vamos atrás de ganhar 200% do CDI. Como é que nós estamos? A gente está um pouco abaixo do CDI esse ano, mas nos aproximamos mais agora, porque esse mês, felizmente, nós conseguimos dar uma boa arrancada neste último dia do mês. Nesse último dia, com essas posições que nós estamos, nós fizemos quase o CDI do mês. Nós acho que fizemos em torno de 0,50. Hoje estamos muito felizes porque deu uma rentabilidade legal aí nos nossos investimentos. E foi um mês bastante difícil, né? Mas operando com 1% de risco, nós tínhamos, teoricamente, no início do mês, possibilidade de fazer até 10 operações. É lógico que você não começa o mês, você não faz 10 operações. Você vai fazendo as operações à medida que você vai tendo as indicações, né? E, recentemente, as indicações têm sido muitas, porque o mercado não está
direcional, ele está misturado, tá? Quer dizer, não, o mercado brasileiro está completamente descolado de Nova York, tá certo? Nova York subindo, o mercado brasileiro caindo, então tem ações subindo e ações caindo, enfim, mas nós nos permitimos aumentar o risco de 1% ao mês para 1,4% ao mês, e com isso nós temos operado muito mais, e como nós operamos com as chances a nosso favor, operar muito mais, para vocês terem uma ideia, o Júnior podia até tentar levantar para mim aí quantas operações. O Júnior é meu sócio, Douglas Magalhães Júnior, vocês já o conhecem, ele está aí no chat com vocês, e faz de conta que eu estou fazendo uma pergunta no chat aí, Júnior. Quantas operações nós fizemos este mês? Eu acho que é capaz de ter sido aí umas 60, 70, de 60 a 90 operações. Porque justamente tendo aumentado o risco para 1,4%, a gente pode fazer muito mais operações. E agora eu acho que nós chegamos num nível muito gostoso, porque nós praticamente não tem mais limite. Porque antes, se você está com risco reduzido, você muitas vezes vê algumas indicações e não pode fazer porque você não tem risco, né? Se nós respeitamos o risco, nossa, o risco do mês é algo que a gente não... É quase que uma religião, a gente não passa pela cabeça, nosso controle de risco é... Nós temos um pool de 4 operadores, nós operamos juntos e nós tomamos as decisões juntas, então isso é um negócio muito legal até, que eu recomendo a vocês que operam. Se você tiver alguém para dividir as decisões de operar, muito legal. Você pode às vezes ter um amigo que opera, e vocês podem facilmente clicar um botão e se falar no Skype, por exemplo, como eu falo com os meus sócios. Hoje estou transmitindo a Quinta Técnica aqui do interior, estou no meio do estado de São Paulo, e internet perfeita aqui, e a gente se fala por Skype. Então, se você puder dividir as suas questões com um amigo, é muito legal, porque muitas vezes o seu amigo vai segurar o seu ímpeto de querer tomar as posições, não é? Então isso é muito legal. Bem, eu estou me estendendo um pouco, nós queremos fazer uma Quinta Técnica mais curtinha hoje. Então vamos lá. Eu já fiz a análise de Bovespa e à vista e Bovespa futuro. Continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo de Bovespa futuro. Eu estou aqui, na verdade entrei no intraday, quero entrar no diário, né? Então, olhando aqui o diário do índice futuro, eu também entendo que nós estamos vendo aqui uma bandeirinha de baixa, que vai dar continuidade à baixa, rompendo essa reta e rompendo o fundo aí a 53.200, qualquer coisa que o valha, né? 53.100 e pouco aí, que é o fundo de sexta-feira passada. Pois não, Rodrigo? Desculpe, muito obrigado. Então, voltando aqui, eu estou mostrando o índice futuro, tá? Então, continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo agora, né? Porque entendemos que estamos vendo uma bandeira de baixa, e essa bandeira vai resultar no rompimento da reta de tendência aqui de curto prazo e do suporte do último fundo aqui que aconteceu sexta-feira passada, 53.200 aproximadamente, e os preços caindo rapidamente para teste do seu próximo suporte a 51. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho do mercado americano, que apesar de a gente estar descolado desse mercado, eu estou mostrando o gráfico do acoplamento de Brasil e Estados Unidos, é um gráfico que vocês que nos acompanham aqui já viram várias vezes. Isso começa no início da crise do subprime, e aqui o azul, que é esse cara aqui, é os Estados Unidos, o verde é o Brasil, e a gente colocou aqui China em vermelho e a Índia que está em amarelinho aqui, só para ajudar a ilustrar. Então, eu estou dando um zoom aqui para mostrar a vocês o descolamento, né? Os Estados Unidos subindo e Brasil caindo a partir de 22 de outubro, aqui especificamente, né? Então, vamos lá, falando dos Estados Unidos, eu estou aqui mostrando primeiro o S&P não indexado,
em que a gente vê que os preços estão em novas altas, o americano diz all times high, e que a gente vê claramente que os topos de 2000 e de 2007 foram rompidos. Os topos de 2000 e 2007 no gráfico do S&P diário estão no mesmo nível e foram rompidos com um pivô de alta, o mercado fez um pivô de alta, e aqui estamos nós. Agora, depois desse rompimento, vejam que o mercado vai se arrastando. Ele está fazendo topos mais altos, mas não está deslanchando. Eu entendo que, na verdade, esse processo todo aqui é uma formação só, que eu acho que é uma espécie de uma cunha para cima, enfim. Isso é o S&P nominal. E agora, nos 2 últimos dias, o mercado caiu, né? Não tem nada a se observar aí. Agora, está numa tendência de alta e pode muito bem continuar sobre esse prisma aqui de análise técnica. Porém, quando a gente vai, por exemplo, para o gráfico futuro, do mercado futuro, em que a inflação é descontada, a gente vê também que os preços romperam. Aí a gente vê o topo de 2000 no S&P, o topo de 2000 acima do topo de 2007. Então, quando a gente marca aqui o topo de 2000, a gente vê que esse topo foi rompido e foi devidamente rompido, mas depois do rompimento desse topo, os preços parece que estavam derivando. E o rompimento de um topo importante como esse devia botar os preços para cima, né? Então isso aí já é um sinalzinho amarelo que se abre nesse processo de alta dos Estados Unidos, no sentido de que, olha, talvez não esteja começando um ciclo novo, uma grande tendência de alta, né? É nesse sentido. Agora, o problema vem quando a gente olha o gráfico do Dow Jones. E aí que nós até chamamos a atenção na chamada da quinta-feira, dessa quinta técnica aqui. Não, na verdade a chamada foi para Petrobras, que eu já vou estar mostrando para vocês. Mas vejam o que está acontecendo, que coisa rica que está acontecendo nesse gráfico centenário do Dow Jones. Esse é o gráfico indexado em CPI, que é o gráfico, logicamente, que tem que ser visto. É esse gráfico e não esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, que também é um gráfico centenário, mais do que centenário, porque isso aqui começa em 1900, que é um gráfico que sobe e só sobe, aí aqui os preços estariam muito acima do topo de 2000, muito acima do topo de 2007, tá? Mas acontece que nesse período aí, aliás, isso aqui é de 1913 para cá, 100 anos, nós tivemos 2.300% de inflação. Essa inflação tem que ser considerada e é esse gráfico que considera a inflação e extirpa essa inflação do gráfico, tá? Então esse aqui é o gráfico real. Então a gente vê no mercado americano, Dow Jones, a gente vê esses 2 ciclos que precederam o ciclo atual. O ciclo atual, no meu entender, começa aqui em 1982 e termina no estouro da bolha das .com. Bem, então nós tivemos outros 2 ciclos, né? Só para constar, em 29 os preços vieram abaixo do fundo do posto. Foi um Deus me acuda, né? Corrigiu mais do que a alta, né? Do que a expansão. Já nesse segundo ciclo aqui, os preços corrigiram, vejam só, pouco mais de 50%, 58% mais ou menos, da expansão. E atualmente os preços corrigiram apenas primeiro número Fibonacci, o que nos deixa bastante desconfiados de que a correção do subprime foi apenas 0,382 dessa expansão. Os 2 últimos ciclos a correção foi bem maior, né? Uma veio até aqui e outra veio abaixo de onde tinha começado. Então, com isso em mente, a gente vai analisar o que está acontecendo agora. E aí eu dei um zoom aqui e mostro a vocês que os preços estão exatamente numa reta que pode ser traçada entre o topo de 2000 e o topo de 2007, e
os 3 últimos topos que o mercado chegou recentemente. Um deles foi em maio desse ano, o outro foi em agosto desse ano, o outro em setembro desse ano, e nós estamos agora no outro topo, que é de outubro, né? E vejam o que aconteceu. Os preços, em todas as vezes que eles atingiram esse nível, numa eles caíram 6,6%, depois eles caíram 5,8% e depois eles caíram 6,3%. E hoje o mercado nos disse o seguinte: olha, realmente eu senti aqui a força da resistência, que é o que eu estou chamando, que eu falei a vocês no início, a mãe de todas as resistências. Porque, poxa, nós tivemos um topo aqui em 2000, os preços a partir desse topo caíram 42% e 43%. Depois tivemos um outro topo em 2007, 7 anos depois. Os preços caíram 55%. E agora os preços estão sentindo essa resistência, né? Exatamente no mesmo nível. Quer dizer, no mesmo nível não, ele está um pouquinho inclinado para baixo, mas a gente traça uma reta aqui que vai dar exatamente nesses níveis. Isso aqui é tecnicamente exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu não sei se... Eu estou muito desconfiado que nós vamos chamar isso aqui de... Aí vocês vão ver, cada autor vai chamar de uma coisa, né? Uns vão dizer que isso aqui foi um cabeça e ombros com um topo triplo, né? Vai que a gente tem um negócio assim, ó. A gente pode eventualmente chamar isso aqui de cabeça e ombros, sendo que a cabeça foi um topo triplo. Tá? Ou, sei lá, formação de topo, coisa que o valha, né? Mas o fato é que os preços estão tendo dificuldade em romper esse nível e nós estamos de olho. Porque se, por um lado, eles estão tendo dificuldade para romper esse nível, e a gente sabe que esse nível é muito importante, qualquer coisa que aconteça aqui tem uma conotação de importância muito grande. Qualquer indicação de análise aqui é muito importante. E uma queda agora traria os preços para as proximidades aqui dessa reta suporte que vem lá de 2009 e já está com 1, 2, 3, 4 pontos, minha gente, porque essa última queda trouxe os preços exatamente para essa reta. Então, nós estamos muito de olho nessa reta, não precisa dizer que se essa reta for rompida, nós vamos ficar muito baixistas, e, eventualmente, logicamente, também estamos de olho num eventual rompimento. Aí, aqui sim, nós teríamos o mercado americano dizendo, olha, o negócio está bom aqui, nós estamos rompendo aí a resistência e a força está com os touros e não com os ursos. Aí sim, eu acho que a gente vai provavelmente estar assumindo um viés absolutamente autista no mercado americano. Mas até lá, o que está acontecendo é que nós estamos num nível importantíssimo de resistência que nas últimas vezes derrubou assim, de uma maneira muito forte os preços, né? E se é que os preços vão cair de novo, a chance que há é que eles caiam mais do que caíram a última vez, né? Então, nós podemos estar testemunhando aí um momento histórico, quando os preços, essa quinta técnica teria sido... Porque eu acho que se eles não vão romper isso aí, esses 4 topos aqui é o que bastou, agora os preços começam a cair. Então nós podemos estar numa quinta técnica que foi na véspera do nível mais alto já atingido no mercado americano quando indexado. Não, falei besteira, porque na verdade esses topos aqui de 2000 e 2007, cada um deles está acima, respectivamente, aqui do topo atual, né? Mas enfim, isso aqui foi o topo mais alto após subprime, né? Nesse período aqui, há 2 dias atrás, nós tivemos o mercado no nível mais alto, porque esse nível atingido ontem, quarta-feira, o máximo de ontem, foi o maior de todos esses 3 topos aqui. Se bem que não foi o maior fechamento, mas não importa, foi a máxima mais alta. Então, a gente está de olho, porque, minha gente, eu volto a insistir aqui com o Brasil. O Brasil... Opa, problema aqui. O Brasil está caindo com o americano subindo
com os Estados Unidos subindo. Se os Estados Unidos cair, eu acho que o Brasil despenca, vai cair muito mais do que os Estados Unidos. Então, eu acho que tem que ficar muito, a gente tem que ficar muito cauteloso com relação às indicações de alta que a gente está tendo. Muito bem, isso posto, e logicamente estamos baixistas no curto, médio e longo prazo no mercado americano também, em função disso que eu mostrei para vocês. Se eventualmente esse nível aqui for rompido, como eu disse, a gente aí vai provavelmente estar assumindo uma posição de alta, mas a gente acha que o mercado está aqui, está muito mais para água de morro abaixo do que para fogo de morro acima. Muito bem. Isso posto, nós vamos falar de Petrobras, que é a chamada dessa nossa quinta técnica. Tá? E Petrobras, como eu disse, nos deu uma indicação importante no gráfico nominal, que foi o rompimento de uma espetacular reta de resistência, que eu vou mostrar aqui para vocês. Petri 4 tem essa reta de resistência. Vejam, topo de 2008, topo de 2008, topo de 2009, topo de 2012, outro topo em 2012, outro topo em 2013, são 1, 2, 3, 4, 5, sendo que teve mais alguma coisa próxima aqui, mas 5 pontos distantes, 1, 2, 3, 4, 5 anos. 5 pontos durante 5 anos. Essa é uma reta extremamente confiável. Tá? Muito bem. Com o que aconteceu hoje, dá para a gente dizer que a reta foi rompida? Eu acho que indiscutivelmente, dá para a gente dizer que a reta foi rompida. Agora, a questão que resta é o seguinte, foi um rompimento real ou pode, eventualmente, ainda tem chance de ter sido um rompimento falso? Eu, infelizmente, estou desconfiadíssimo disso. Até fiz uma publicação no Facebook essa semana, comentário de um amigo nosso, que publicou justamente sobre o rompimento dessa reta, alertando para o fato de que, se por um lado os preços romperam aqui no gráfico nominal, quando a gente vai olhar o gráfico não nominal, não, o gráfico indexado, e eu vou aqui indexar isso em dólares. Por que eu indexo em dólar? Bom, primeiro, porque indexando em dólar a gente tem uma harmonia muito grande nas cotações. Tá? Segundo, que se a gente quiser saber como os estrangeiros olham isso, a gente tem que olhar isso em dólar. Esse gráfico é idêntico ao gráfico da ADR de Petrobras negociada na Bolsa de Nova York. E, minha gente, eu disse no começo, não sei se o Júnior viu alguma coisa disso, deu tempo ou não, mas no meu entender... Já deu tempo, Fausto. 20% a mais as ADRs do que aqui. Quanto, Júnior? 20% a mais. Então está aqui o comentário do Júnior, que eu acho que vocês não escutaram, porque ele está abaixo aqui. Você pode repetir, Júnior? Petrobras em Nova York é 20% maior o volume do que aqui. Isso significa que, numa proporção de 25 vezes 2, 10, quer dizer, então 60% do volume acontece em Nova York e 40% do volume acontece no Brasil. Portanto, tem 60% do mercado, minha gente, olhando esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E apenas 40% mostrando o gráfico nominal nosso aqui. Porque esse gráfico indexado em dólar é idêntico ao gráfico da ATR, tá? Façam aí o teste. Quando a gente vai no gráfico da ADR, né, a gente não vê o rompimento de reta nenhuma, muito pelo contrário, nem a reta de curto, nem a reta de longo prazo foi rompida. Será que essa reta nem a reta de longo prazo, que é uma reta que também tem 1, 2, 3, 4 pontos, não foi rompida. E essa reta aqui, será que foi rompida? Essa reta mais inclinada tem 1, 2 pontos. Tem uma margem de manobra aqui, porque eu tracei ela no... Deixa eu dar um zoom melhor aqui.
esta reta aqui, opa, tem uma margem de manobra. Então eu estou pondo ela um pouco mais encostada nesses pontos aqui. Se eu erguer um pouquinho aqui, aí a gente vai ver aqui, e aí, rompeu? Deixamos uma sombra hoje, não acho que não dá para dizer ainda que rompeu, nem essa reta de curto prazo. Então, eu acho que é muito temeroso a gente imaginar que Petrobras já assumiu uma tendência de alta de longo prazo. Acho que temos que ficar muito receosos aí quanto a isso. Não quer dizer que não se pode tomar. Eu não estou absolutamente criticando quem está com posição de compra em Petrobras. Não. Mas não dá para pensar em longo prazo ainda em Petrobras. Tá? Demais a mais, o que nós temos, que é o fator mais importante, que é provavelmente a principal causa que me deixa extremamente baixista em Petrobras, é o fato de nós termos um canal de alta que começa em 1991, minha gente. São 22 anos de canal de alta, 21 anos antes do rompimento desse canal. Esse canal foi rompido. Esse canal é muito sério, quer dizer, o rompimento de um negócio desse mostra que as chances são muito mais para médio e longo prazo, as chances são muito mais para baixa do que para alta. Então, isso me tira totalmente a expectativa de que possa estar iniciando uma tendência de alta de longo prazo para a Petrobras. Tá? Além do que, se a gente passar Fibonacci nessa tendência, a gente vê que, primeiro número Fibonacci está a 5, o mercado está a 20. Então, o rompimento dessa reta de longo prazo nos projeta hoje 5 com o dólar de hoje. Tá? Eu vou até mostrar aqui para você, dividindo pelo dólar, que daí a escala aqui vai virar em dólar, e aí a gente vai traçar a mesma coisa, quer dizer, as mesmas retas aqui. Tá? Estou tendo problemas aqui com... Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui. Então, vou passar aqui o Fibonacci de novo para mostrar que o primeiro número Fibonacci para a Petrobras está em incríveis $2 e $2,30. Esse é o primeiro número Fibonacci desse processo de alta aqui. Então isso me faz ficar muito baixista em Petrobras, que é o que eu tenho mostrado aqui nas últimas quintas técnicas, né? Então era isso que eu queria mostrar a vocês de Petrobras. Agora voltando para o gráfico nominal, que é o que a gente usa para analisar e pensando em termos do que está acontecendo agora, o que nós podemos dizer? Os preços estão se aproximando aí, ou se aproximaram e aparentemente já sentiram a resistência desse último topo principal aqui, que aconteceu em maio passado, e aparentemente estão sentindo essa resistência. Né? Eu acho que convém quem está comprado apertar stop, quem não está comprado, eu acho que não é absolutamente hora de comprar a Petrobras. E se nós tivermos algum tipo de reversão aqui nessa faixa por volta dos 20,50, eu vou considerar como uma importante indicação de baixa, embora essa reta de resistência de longo prazo tenha sido aparentemente rompida. Né? Eu digo aparentemente porque, sim, os preços já nos deram um fechamento inequívoco, porque a reta é inequívoca. A reta, como eu disse, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Né? Agora, se eventualmente os preços a partir de aqui, a partir de agora, fizerem isso, o que nós vamos fazer é apenas adequar a reta. Né? Nós vamos pegar essa reta e vamos dizer o seguinte, olha, não rompeu a reta, vamos adequar um pouquinho aqui, baixar ela um pouquinho, e ela vai continuar sendo a nossa reta de resistência, que vai estar mais confiável ainda, se o mercado deixar um
um topo um pouco acima da reta que, como eu disse, nós vamos adequar. Tá? Então precisamos ver ainda o que vai acontecer com os preços quando testarem aqui os 20,50. O que eu gostaria de ver em Petrobras, para ficar mais otimista no curto prazo com relação a essa ação, seria uma bandeira de alta. Acho que se tivermos aí uma bandeira de alta, a partir de, vamos dizer, algo como os preços sobem mais um pouco, e aqui nos 20,50, entre os 20,50 e 21, eles nos dessem uma acumulação aqui com cara de bandeira de alta, aí sim, aí a gente teria aí o rompimento disso, aí sim eu acho que a gente tem uma boa possibilidade de compra com stop logo abaixo da bandeira. Né? Mas por enquanto eu ainda, infelizmente, estou muito reticente com relação a acreditar numa alta mais duradoura de Petrobras. Vamos falar de Vale, e aí passamos a responder as perguntas. Eu vou fazer um jogo rápido nas perguntas hoje, porque a gente está um pouco adiantado na hora. Muito bem, Vale, evento técnico mais importante é o rompimento dessa reta. O rompimento dessa reta nos dá condições de imaginar que Fibonacci vai ser atingido. A faixa Fibonacci começa aqui a R$ 8,00. Então, estamos baixistas no médio e longo prazo basicamente por conta disso. Ademais, nós vimos isso como sendo uma formação de topo que foi vencida, essa grande batalha foi vencida pelos vendidos e, muito bem, os preços voltaram a subir, mas, depois de terem voltado a subir, romperam essa reta e agora voltam a se aproximar desse topo. Romperam esse topo? Não, estão testando esse topo. Se tivermos um bom fechamento acima dos 33, aí eu entendo que sim, Vale deve ter uma alta mais consubstanciada e deve colocar essa amplitude para cima, pelo menos. Colocando essa amplitude para cima, nós vamos lá para os 37 aproximadamente, onde nós temos aqui um topo importante em julho de 2012. Vamos ver se tem mais coisa aqui nos 37. Temos esse topo aqui de julho de 2012, isso é uma zona de resistência muito grande, né? Porque tem toda essa acumulação aqui, mas enfim, aí sim, agora temos que ver, né, se isso aqui se esse nível será rompido ou não. Vejam que esse nível é importante porque além desse último topo de setembro, nós temos também um topo em abril desse ano e temos um fundo em novembro do ano passado. Então, estamos testando um nível importante de resistência e por si só, se tivermos algum tipo de reversão mais dramático ou interessante aqui, eu vou entender isso como uma ótima indicação de venda para botar stop logo aqui em cima, um objetivo aqui no fundo principal a R$ 25,00. Então, estamos indefinidos aí no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Nós em Vale ainda não temos uma reta de tendência, quer dizer, a única reta que nós podemos pensar em ter seria essa aqui, né? E o mercado está longe dessa reta ainda. Acho que meu cheiro é que nós vamos ter algo parecido com isso aqui, que é uma reta ainda pouco inclinada quando comparada com essa alta toda aqui, né? Mas vamos ver o resultado aí do teste pela quarta vez da resistência no mercado americano e aí a gente vê o que acontece. Muito bem, Júnior, perguntas. Boa noite a todos. Primeira pergunta de Bradesco, Fausto. Bradesco, eu vou aqui mostrar a vocês o índice financeiro que está fazendo graça. Olhem só. Nós estamos nessa semana observando o rompimento com o pivô do topo histórico. Topo histórico que tinha acontecido nesse ano. Quando eu ponho o gráfico de linhas aqui no Terminal Enfoque, ou quando eu ponho o gráfico de candles, ele não mostra, porque na verdade de janeiro de 2010 para trás só foi calculado o fechamento, porque na verdade não existia ainda o índice, né? Ele foi
calculado como seria para trás, a gente só tem o fechamento, né? Então, quando a gente usa o gráfico de linha, aí a gente consegue visualizar o gráfico todo. Mas quando vai chegar perto aqui, a gente faz o zoom, então eu mudo para gráfico de candles. E aí a gente vê que o último topo aqui, e estou mostrando para quem não pescou, estou mostrando aqui o gráfico do índice financeiro negociado na BMF. Nós tínhamos tido um topo em maio desse ano, esse topo foi rompido, fizemos um pivô e agora fechamos na máxima do dia. Então tivemos uma indicação legal de alta aqui para o mercado financeiro de uma maneira geral, né? E nós falamos em Bradesco, né, Juninho? Estou entendendo que estamos falando de BBDC4, esse é o histórico de Bradesco, tá? Temos temos uma indicação muito importante, que foi o rompimento dessa reta, que é uma reta espetacular de Bradesco, que vem desde 1995. Tá? São 18 anos de alta. E aí, o que está acontecendo? Rompeu-se essa reta, o rompimento dessa reta nos dá condições de imaginar que os preços agora estão caminhando para a sua faixa Fibonacci. Faixa Fibonacci começa em R$6, para vocês terem uma ideia. Mas vamos voltar à Terra, né? Sair de Júpiter aqui em termos de prazo e vamos voltar à Terra aqui. Bem, eu estou incumpridando essa reta suporte de 18 anos e estou mostrando a vocês que isso aqui pode ter sido um pullback para essa reta. Depois nós temos uma retinha de suporte aqui que foi rompida e depois nós temos uma pequena acumulação aqui que eu acho que vai ser chamada de bandeira de baixa. Devo dizer para vocês que o Fernando, meu sócio, acha que nós podemos estar observando aí, na verdade, uma bandeira de alta, porque eu estou vendo isso aqui, ó. E um pequeno mastro aqui. Sutil, mas como essa pequena retinha foi rompida, eu acho que isso aqui vai resultar no rompimento dos 32 e os mercados caindo. Embora isso seja absolutamente contra o que eu acabei de mostrar no índice do mercado financeiro, né? Mas o meu sócio, como eu disse, por outro lado, acha que nós estamos vendo isso aqui, ó. Tibum, tibum. Acho que nós podemos estar vendo esta bandeira de alta aqui. Não sei, vamos ter que esperar para ver. Se os 33, a resistência 33 for rompida, ele é que está certo. Se o 32 for rompido, provavelmente eu que estou certo. Então, eu acho que viés meio neutro aqui no curto prazo, até isso aqui se definir, essa pequena acumulação se definir. Nós, por outro lado, isso pode muito bem ser uma bandeira de alta, porque os preços ainda estão um pouco longe da sua reta de suporte antiga, que foi rompida, né? E pode muito bem acontecer dos preços subirem até, quer dizer, transformarem isso aqui num pullback para essa reta. Então, e eles iriam encontrar a reta aqui próximo da resistência dos topos principais. Isso costuma acontecer com uma frequência muito grande. Então, mas não sei, estamos aí neutros, viés neutro no curto prazo e estamos baixistas no médio e longo prazo para Itaú. Júnior. EZTEC. 2 participantes pediram, Biracir e Navigator. Acho que nós tomamos uma posição em EZTEC, se não me falha a memória, sim. Então, sim, eu vou dizer para vocês que nós tomamos uma posição porque bandeira de alta, que pode ser chamada de flâmula, né? O stop está logo abaixo do segundo suporte no intraday de 15 minutos e o nosso objetivo é 35,40. Tá? Ele está numa tendência de alta desde o fundo do subprime. Mudou a inclinação dessa bandeira, dessa tendência de alta a partir de 2010, meados de 2010, aqui especificamente em maio de 2010, ele entrou no que nós entendemos possa até ser um canal de alta, e ele está aí nessa tendência com alguns poucos solavancos,
entendemos que o próximo a resistência é 35,40. Compramos hoje esse ativo. Júnior. Tem uma pergunta agora sobre OGX, que com a saída da OGX, devemos ter um alívio no IBOV ou a perda desse fundo sinaliza uma confirmação da correção? Peraí, a perda desse fundo, qual fundo? A perda do fundo de OGX? Não, do fundo do Bovespa. Perda do fundo do Bovespa. E mais uma informação, Fausto. Qual fundo? OGX Mas não perdeu fundo nenhum Bovespa hoje. participou do índice até hoje, amanhã ela não faz mais parte. Tá? Exatamente. Desculpe, Júnior, não entendi a pergunta, viu? Você pode repetir ela? Se essas baixas constantes que teve no Bovespa foi só em função da OGX. Não, de jeito nenhum. Não. E outra, baixas constantes do Ibovespa, não, OGX, olha, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Eu abri o Ibovespa. 3% a participação no índice. 3% de participação o OGX tinha. Tem agora, ela tinha 5%. 5% não faz. 5% é uma andorinha, não faz esse inverno todo aqui que aconteceu no Ibovespa. Ó. Isso aqui é um invernão no Ibovespa, né? Se a gente achar que inverno é baixa e verão é alta. Tá? Então, uma andorinha não faz inverno. Na verdade é verão, né? Mas deu para entender, né? Não, eu acho que absolutamente não tem nada a ver. O Ibovespa não é OGX. O Ibovespa está caindo porque as nossas contas públicas estão se deteriorando a cada dia, a olhos vistos, né? E o mercado americano está lá no topo. O mercado brasileiro está lá no topo também. Olhem para isso, vejam de onde viemos. Né? Vamos ver aqui, indexado em dólar. Vejam onde estamos. Se pegarmos a era Lula, do presidente Lula, nós estamos muito mais próximos do topo do que do fundo. Estamos ainda muito distantes de 50% de correção. É por isso que nós estamos caindo. Porque subiu uma barbaridade. O mercado brasileiro subiu 2.000% em dólar. O mercado brasileiro, na era Lula, subiu menos, né? 800% nominalmente. Mas são 800%, né? Nominalmente. E em dólar são 2.000%. Então, tudo que sobe muito, minha gente, cai. É simples. É tão simples como isso. Júnior. Cai não. Passa a ter do Brasil. Tudo que sobe muito passa a ter potencial de queda muito grande. Né? Aí está a razão porque eu acho que o índice está subindo. Porque você quer ver uma coisa? Deixa eu até ver uma coisa aqui, que agora fiquei curioso, Júnior. Se a gente pegar o índice financeiro, vamos ver quanto que Banco do Brasil corresponde ao índice financeiro. Né? Eu aqui no Terminal Enfoque, eu dou 2 cliques no gráfico, abro a tela do Flash, e aí, aqui na tela do Flash, eu tenho esse íconezinho aqui embaixo, que a gente navega aqui na tela do Flash. Né? Então temos esse íconezinho aqui, que se você clica nele, você entra aqui clica no íconezinho, e você tem esse submenu aqui, que você vai para cotações, não sei o que, especificações. Tá? Especificações você entra em outro menuzinho, tá? É assim, ó. Putz. Especificações, você entra aqui em outro menuzinho, sendo que uma dos itens é a composição da carteira. Então, cliquei em composição da carteira, e aí agora a gente vai para a composição da carteira do índice financeiro. E aí aqui a gente pode constatar, ele já está ordenado por participação na carteira. Aqui a gente vê que Itaú é 18,77%, Bradesco é 15%, Itaúsa 12%, Banco do Brasil 11%. Tá? Então nós vamos estar falando de quem
influencia em 11% o índice financeiro que nós tínhamos acabado de ver. Por acaso nós estamos com uma posição de compra em Banco do Brasil. Estou entrando aqui na nossa... Ué, cadê as posições todas aqui? Ué, não, entrei em alertas, pô. Posições em aberto, agora sim. Esse cara... Só um minutinho, já volto lá. Agora eu vou aqui de novo para posições em aberto, e agora sim, BBSA3. Então, aqui eu posso falar um pouquinho mais sobre método com stop para vocês também. Compramos Banco do Brasil, esse é o gráfico intraday, vamos mudar aqui para o gráfico de diário. Assim, gráfico diário. Nossas operações são todas baseadas em análises que fazemos no gráfico diário, os preços, né? Então, nós compramos por este motivo aqui. Nosso gráfico fica marcado nele um íconezinho, que é esse íconezinho aqui, que está aqui no gráfico. Esse íconezinho aqui, quando a gente põe o mouse, ele expande o porquê da nossa análise. Isso é muito importante para a disciplina, minha gente. Eu gosto muito desse processo, porque de quando em quando, aliás, de quando em quando significa todo dia, para falar a verdade. Todo dia, a gente, antes do fechamento, a gente passa o mouse aqui e olha o gráfico e vê por que nós compramos e vê se está lá ainda o motivo de nós termos comprado. Se não está, a gente simplesmente, como dizia o meu amigo Maurício, a gente pica a mula. E o Maurício era mais engraçado ainda, que Deus o tenha. Homenageio aqui um amigo que se foi fazem quase 30 anos. O Maurício dizia, já dizia tia Tula, precisamos picar a mula. Muito bem. Então, essa é a nossa posição de Banco do Brasil. Nós compramos dia 14, porque, eu vou ler aqui o que está escrito, rompimento do topo histórico após bandeira de alta. Tá? Então, aí, quando a gente olha o gráfico aqui no longo prazo, a gente pode verificar exatamente isso. Esse aqui era o topo histórico, os preços romperam esse topo histórico após essa bandeira de alta aqui. Então a bandeira de alta estava testando o topo histórico aqui nos 26,50, rompeu, nós compramos e a partir daí a gente administra a nossa posição no intraday de 15 minutos. Tá? Aqui no nosso gráfico fica marcado em azul o preço, quer dizer, em azul é o nível que nós compramos. Aqui está o mercado hoje, que logicamente a gente está no lucro, e em verde é a distância original do stop, que é essa distância que fica aqui. A gente chama de palmo, ou risco. Hoje a gente tem usado mais o termo risco. Isso aqui era o risco inicial nosso. O nosso risco inicial era isso aqui, ó, que vinha do nosso preço até esse stop. Esse stop às vezes ele está mal colocado, mas ele estaria aqui assim, que é 25,50. Vamos ver quanto é exatamente, porque a gente é 25,38. Um pouquinho abaixo aqui. Isso aqui é feito no visual, então não está necessariamente exatamente. Mas é isso que isso aqui indica. Essa linha verde é a distância original do stop. E essa linha verde está aqui, porque quando o mercado chega nesse nível, a gente necessariamente traz a posição para o lucro. O stop tem que estar por volta aqui do preço de compra. Por quê? Ora, porque se o preço fica no vai, não vai e bate no stop original, a gente perde o risco. Se o preço vai a nosso favor, a distância do stop original, a gente entende que precisava ganhar alguma coisa. E o que a gente ganha é que a gente não perde mais. Então, isso aqui é feito com esse sólido método que nós temos de ir mudando os stops. Né? Basicamente, o nosso stop é abaixo do segundo evento técnico no intraday de 15 minutos. Agora, nós já consideramos essa reta aqui, passamos a considerar essa reta como um evento técnico de alta significância.
de maneira que nós usamos a reta como evento técnico. E, portanto, por isso é que o nosso stop está aqui embaixo do primeiro fundo. Porque a reta é o primeiro evento técnico e o próximo fundo é o segundo evento técnico. Tá? Mas se não é isso, se nós não tivéssemos a reta ainda, ele estaria aqui, embaixo do segundo evento técnico, que seria esse suporte aqui. Né? Mas vejam que interessante que fica quando a gente vê o gráfico sobre essa perspectiva. O gráfico não, a posição sobre essa perspectiva. Né? A gente tem aqui o motivo de ter comprado, a gente tem todos os stops. Vejam que bacana, nós estamos no stop número 10 em Banco do Brasil. E já estamos com um risco e estamos a essa distância do nosso objetivo, que é 32,50. Tá? É isso aí. Júnior. Próxima pergunta, Fausto. Açúcar SBNH4 do Ed. De açúcar. Faz tempo que eu não olho para açúcar, hein? Na verdade, a gente não tem condições de operar açúcar, né? Mas a liquidez aqui no Brasil é muito pequena, né? Ou pelo menos não tem liquidez para o tanto de grana que a gente opera. Esse código é ICE, tá, Fausto? Então, nos Estados Unidos, né? Mas vamos ver, em breve, se a gente vai ter condições de ter conta lá no exterior e operar no exterior também. Bem, nós acho que podemos pensar em olhar aqui um canal de alta, de orelhada aqui. Temos aí uma espécie de um canal de alta, né? Os preços estão aí na metade desse processo. Acho que estão com chances de virem mais abaixo. Acho que esse processo de baixa aqui não terminou. Acho que vimos uma formação de topo aqui, uma formação de cabeça e ombros. E essa formação de cabeça e ombros projetaria essa amplitude aqui. Marquei. Aqui. Projetaria essa amplitude aqui para baixo. E o objetivo seria... Agora deixa eu dar zoom aqui que eu estou quase ficando cego para olhar isso aqui. Né? Imagino vocês aí com muito menos resolução. Então isso aqui projeta um objetivo de baixa ali próximo dos 12, que é para onde eu acho que esse mercado está indo. De mais a mais, nós temos uma reta de resistência para traçar aqui, que está respeitada. Acho que o mercado tocou nela e voltou a cair. Não só isso, como a gente pode pensar em uma retinha de suporte aqui que foi rompida, então o mercado tendência de baixa, caindo, objetivo a 12. Eu nem sei o que é isso aqui, é dólares por tonelada, não, como é que é? Isso aqui é centos por libra-peso, eu acho, né? Nem sei. Já soube, mas esqueci. A gente não opera, vai deixando na memória não RAM. Júnior. Agora, da pergunta de OIBR3. Oi, BR3. Acho que nós estamos vendo uma formação que vai dar continuação ao movimento de baixa. Acho que isso aqui é uma perna de baixa, isso aqui é uma onda corretiva, isso aqui é uma segunda perna de baixa. Acho que nós vamos ter mais uma perna de baixa para completar essa onda impulsiva para baixo, que eu acho que pode muito bem ser a onda A. Depois vamos ter B e C. Isso tem cara de formação de continuação, é ficar de olho nesse cara aqui. E nesse rompimento eu acho que a gente pode ter uma boa indicação de baixa. Baixista, médio, curto, médio e longo prazo. Júnior. Bom, depois aí a gente... 3. Só tem mais 3. Ó. Ok, qual que é? ELET 3. ELET 3. Reversão ou reação da baixa que continuaria? Essa aqui é a questão aí que o analista técnico tem que responder.
esse nível que o mercado está agora, tem um topo importante aqui em 1994, olhem só. Em 94 o mercado deixou um topo aqui, caiu 73%. Depois, esse nível passa aqui por essas acumulações, temos mais um fundo aqui nesse nível, em julho de 2005. E temos esse topo aqui acontecido em janeiro desse ano. Então, os touros vão ter trabalho para vencerem esse processo aí. Temos uma reta de suporte aqui, de curto prazo, que eu acho que tem que ficar de olho nela. Se for rompida, eu acho que nós vamos estar vendo aí provavelmente uma reação, apenas uma reação da tendência de baixa, de longo prazo. Não é? Agora, difícil, porque também os preços estão aí. Isso aqui também é mais ou menos o meio caminho desse processo todo aqui, né? Então, boas chances dos preços aí no médio e longo prazo estarem mais para andar de lado do que para tomar uma direção assim, muito explícita. É difícil analisar esse ativo aqui. Bem difícil. Quem está vendido é manter os stops aí. Não compraria. O rompimento só no rompimento do 7,60, aí sim acho que dá para comprar. Imaginando que o mercado está rompendo esse topo importante. Um bom rompimento acima de 7,60 acho que dá para comprar. Mas eu estou mais baixista do que altista. Júnior. O ZIN 5. O ZIN 5, será que rompeu essa reta? Parece que rompeu, né? Mas também parece que não rompeu. Temos uma certa margem de manobra aqui. Que aqui tem um topo que está um pouquinho mais alto. Aí esse topo, se pegar esse topo aqui, não dá para dizer que rompeu ainda. Além do que, nós estamos muito próximos desse nível de suporte muito importante, que é 13,50. Os preços chegaram lá perto e tomaram uma bela de uma patada do urso aqui, né? Deixaram uma estrela cadente, tomaram essa patada. Então eu acho que o evento técnico importante a ser considerado, menos do que o eventual rompimento dessa reta de resistência de longo prazo, eu acho que o evento técnico a ser considerado é esse shooting star nessa área de resistência. E isso está perfeito ainda, embora o gap de ontem, e agora nós também tivemos um gap aqui que ainda está intacto, né? Talvez esse processo aqui tenha sido para fechar esse gap. Hoje já tivemos aí uma sombra, né? Certamente maior do que quem está comprado gostaria de ter observado, né? Então, indefinido, minha gente, eu acho que não dá para falar sobre isso aqui não. Agora, o que a gente pode aí pensar no longo prazo, e daí em termos de longo prazo, a gente constata que os preços corrigiram nesse fundo aí de 2012, eles corrigiram primeiro no nível Fibonacci, dessa alta toda aqui. Acho que o mercado todo brasileiro tem boa chance, como eu já mostrei no Bovespa, o mercado todo brasileiro tem grande chance de chegar a segundo nível Fibonacci desses processos de alta que ele sofreu, que ele vem sofrendo. Então, médio e longo prazo estaria mais baixista do que altista. E outra, essa acumulação aqui pode muito bem ser uma grande formação de continuação do movimento que a precedeu, que foi de baixa, né? Então talvez a gente possa estar vendo aí, principalmente se a gente tiver confirmado esse topo aqui, nós vamos estar vendo um grande triângulo simétrico. E vender na proximidade da resistência do triângulo simétrico é uma boa estratégia. Então estou mais baixista aí, indefinido aí no curto prazo, mas baixista no médio e longo prazo. Júnior. Última pergunta, não é? Agora, M3. ME, desculpe. MMX M3. Júnior, você soletra para mim, por favor. M, Maria, November, Mike, November. Não, é Mike. Mike. X. Mike 3. Mike 3. MMX, claro.
Opa! Opa! Cheiro de reversão aí na coitada da MMX. Uma falha, a outra se beneficia, né? Bom, isso é uma reversão indiscutível, né? Agora, é difícil, né? Porque provavelmente, em função da dramaticidade dessa reversão que tivemos hoje, acho que tem grande chance dos preços chegarem aí, pelo menos até essa reta resistência de longo prazo. Um ativo que sobe num dia 44%, e que, por outro lado, caiu, vem de uma queda de 48% nos últimos 15 dias, ele torna-se muito próximo de jogo puro, porque é difícil. Então eu não gosto muito desses ativos que têm muita volatilidade. Esse tipo de volatilidade eu fujo um pouco deles, né? Agora, especificamente aqui na MMX, se nós tivermos aí uma bandeira de alta a partir de agora, acho que dá para pensar numa posição de compra, né? Porque daí você pega uma compra aqui no rompimento da bandeira, com stop abaixo da bandeira. Agora acho muito complicado comprar, porque você vai ter que botar um stop muito longo, e isso para voltar a cair não custa nada, né? Tá? Então é isso, minha gente. Agradeço aqui a presença de vocês. Deixo vocês aqui com um lindo pôr do sol que está acontecendo aqui na roça. Não sei se dá para ver daí, mas aqui da minha posição aqui na janela está entrando um solzinho muito gostoso. Um bom fim de semana e até a próxima Quinta Técnica.